Aleluia. Abra sua Bíblia. Obrigado. Abra sua Bíblia. Até me serviu, irmão. Tá ótimo. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis. Capítulo de número 1. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 2 em diante. Porém, irmãos, os irmãos estão me escutando bem? Os no fundo aqui também estão escutando? Sim ou não? Então, todos? Tá legal aí, pastor? Kicks? Então beleza. Amém. Então, hoje nós vamos dar continuidade do domingo passado, onde nós começamos a ler Gênesis, capítulo 1. Né? O Junião já está com o sorrisão ali, lindo e maravilhoso. Tá mergulhado nesse Gênesis 1 e 1:2, irmãos. Já tem uns 3 meses. Que não, né? Mas terminaram, né? Acho que terminaram, né? O capítulo de número 1 ontem. Terminamos ontem. O estudo terminou. Glória a Deus. Quer dizer, só a leitura, né? Só a leitura, né? Tem mais coisa por vir, né? Amém. E os irmãos, lembrando, irmãos, que isso daqui não é um monólogo, tá bom? Eu não vou estar pregando a palavra, é um ensino, é uma comunhão. Então os irmãos, eu quero que os irmãos interajam. Eu quero que os irmãos participem. Senão eu vou forçar os irmãos a isso. Tá bom? Senão eu vou intimar. Como diz o Everton, a gente chama pelo nome. Ovelha 02. Levante a mão. Está convocada. Vem à frente, né? Mas interajam. Então, no domingo passado, nós começamos a falar de Gênesis. E eu falei para os irmãos a respeito do que muitos cristãos dizem acerca de Gênesis 1:1 e 1:2, onde houve um intervalo. E muitos irmãos cristãos vão dizer que esse intervalo de Gênesis 1 para Gênesis 1:2 é nada mais, nada menos do que a teoria do intervalo, ou a teoria do gap. Só que os irmãos, acredito que os irmãos que vieram e comeram da palavra no domingo passado, viram que é algo meio delicado nós chamarmos isso de teoria, irmãos. É algo meio delicado. Por quê? Porque quando a gente apresenta texto, quando a gente apresenta fatos, quando a gente liga pontos, a questão já passou de ser teoria, e o que vem a nós sendo estabelecido dentro de nós é uma verdade. Então assim, até hoje, qual foi o intuito do domingo passado de nós estudarmos Gênesis 1, verso 1 e verso 2? Que muitos se levantam para falar, lá vem esses cristãos, né, e muitas das vezes até erram os nomes, né, porque vai falar que é o calvinista, mas não tem nada a ver com Calvino, essa questão de 1:1 e 1:2. Mas já vem, lá vem esses cristãos aí reformados, né, esses cristãos aí da linha de Calvino, que não tem nada a ver com 1:1 e 1:2, para defender a teoria do intervalo. Mas teoria, irmãos, quantas coisas nós falamos só no estudo passado que já tira a palavra teoria de cena. Porque foram coisas pontuadas e linkadas nas escrituras. Então, para mim já deixa de ser teoria. O que é teoria? Teoria é algo suposto, pressuposto. Tem uma teoria de que algo pode ser ou pode não ser. Mas quando a gente fala de escritura, irmãos, fica difícil a gente receber como uma palavra teoria. E aí eu digo para os irmãos, para mim, toda vez que eu fui falar de escritura sagrada, né, e tratar o texto Gênesis 1 e 1:2 com pessoas que se opõem ao que eu estou apresentando para os irmãos, eles sim vieram com teoria. Por quê? Não, mas o que aconteceu, aí você fala, tá, irmão, mas aonde está linkado isso? E aí não consegue explicar, você consegue entender? Então assim, eu falo, então eu vou ficar com a verdade. Porque eu estou te mostrando pautado nas escrituras. Você está falando que, não, mas o idioma, mas não sei o que. Não, mas irmão, não fiquei só nisso. E os irmãos não têm noção. Deixa eu só arrumar o relógio aqui, vai incomodar. Os irmãos não têm noção. Esse domingo, eu fiquei o domingo inteiro estudando. Achei um vídeo de um irmão, né, que ele comentou a Bíblia textual à luz de Gênesis 1 e Gênesis 1:2. Irmãos,
Se eu achava que antes eu já tinha argumento, depois que eu vi esse irmão, é que um vídeo é todo espanhol, né? Meu Deus do céu. Eu falei, da onde que tava, onde tava esse irmão aí? Ele não aparece no vídeo, ele não aparece, né? Mas, se eu não me engano, ele é eu não lembro, ele é o fundador de uma editora, né, fora, e assim, ele trouxe umas coisas que eu falei, da onde esse irmão tava com a mente, né? E aí, só enraiza mais, que não é uma teoria, não tem como, irmãos. Só que isso não dá para mim abrir hoje para os irmãos, embora eu tenha entendido, porque, irmãos, é comida de gente grande, irmãos. Como eu falei para os irmãos, eu ainda vou amadurecer um pouco a ideia com o pastor Anderson, né? A gente vai estudar junto, e aí eu vou falar com o pastor, e aí, a gente passa para os irmãos ou não passa para os irmãos? Porque assim, o irmão trouxe, né, dentro desse estudo, só compartilhando aqui com vocês, ele conseguiu linkar, né, nesse intervalo de Gênesis 1, Gênesis 1, 2, toda a parte de numerologia, gematria, cabala, astronomia, astrologia, tipologia e o idioma, língua original. Então vocês não têm noção, ele juntou tudo. E irmão, não tem como você falar que não teve uma queda aqui, não teve um caos aqui, que Deus está criando a terra agora. Não tem como. Isso aí é uma heresia de Satanás que colocou no coração dos irmãos, dizendo que agora Deus está mostrando como está criando. Irmãos, vai por mim, não tem como. Amém? Amém. Na semana passada, então nós já colocamos alguns pontos. Eu falei para os irmãos que os irmãos, se bobear, ia sair com mais de 10 verdades que definem que Gênesis 1 e 1:2 não fala do mesmo tempo. E aí agora os irmãos começam a participar. Eu quero que os irmãos comecem a citar o que nós falamos no estudo passado, que já nos dá uma base para entender que são tempos diferentes, momentos diferentes. Agora é com vocês, irmãos. Eu não vou prosseguir enquanto os irmãos vão começar a falar. O que nos garante aí no verso 1 e do verso 2 que realmente não é Deus mostrando como criou, e sim a prova de que algo existia no verso 1 e agora está num estado diferente em Gênesis 1, 2. Pode ir citando aí, irmãos, o que os irmãos lembraram. Não tinha água. Oi? Não tinha água no 1. Não tinha água no... Não, água tinha no 1. Não tinha... Céus e terra, pastor. Hã? Deus criou o mares, desculpa. Sim, exatamente. Não tinha mares. Não tinha grande quantidade de água, perfeito, no verso 2. No verso 1. No verso 2 já tem grande quantidade de água. Uma inundação de água. O que mais? Porque no 2 fala que a terra ela tornou-se sem forma e vazia. Então, se ela tornou-se, ela não era. Ela não era. Perfeito. Aqui está falando que a terra se tornou sem forma e vazia. Então, se ela se torna sem forma e vazia, porque outrora, né, em outro momento, ela não era sem forma e vazia. E seria, né, só aqui também acrescentando no que a Rafa e o Júnior disseram, né, seria assim, irmãos, seria diminuir o nosso Deus e o poder do nosso Deus. Porque lembra que eu falei no estudo passado? Tem 3 virtudes que só cabem a Deus. 3 virtudes que homem nenhum carrega, ok? Anjo nenhum carrega, só o Senhor Deus. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Se ele é onipotente, os irmãos sabem o que significa onipotente, onisciente e onipresente? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Todos sabem o que significa? Sim ou não? Se não souber, eu explico, irmãos. Não? Vou explicar então. Oni, a palavra oni, significa pleno, absoluto, todo. Ou seja, se ele é onipotente, potente vem do quê? De potência, força. Então, o nosso Deus, ele é absoluto em força, em poderes. Absoluto, não tem outro ser que tenha o poder absoluto que Deus tem. Ele também é onisciente, ciente, a palavra ciente. Você está ciente de que você está aqui hoje estudando num domingo de ceia? Então a ciência, Deus é absoluto em ciência, não há nada que Deus não saiba, não há nada que é novo para Deus, não há nada que Ele não entenda, que Ele não compreenda. Então Ele é absoluto em ciência, ok? E Ele também é onipresente, ou seja, a sua presença é plena e absoluta. Não há um lugar em todo o universo que Deus não está.
Então ele é onipotente com toda a força e poder e autoridade. Ele é onipresente e está em todas as partículas do universo. E ele também é onisciente, ele tem ciência de absolutamente tudo que ocorre em todo lugar. Porque ele é onipresente. Amém? Pastor, Pode falar. Não é desculpa não, é para interromper mesmo. aqui tem um detalhe aqui também. Eu não sei qual a tradução que os irmãos estão usando, né? A gente está na CF, corrigida fiel. Certo. Mas tem também aqui, se eu não me engano, na maioria está aí, a terra era sem forma e vazia. Exato. E até no estudo que a gente fez na Vila Galvão, tanto o pastor Thiago quanto o pastor Anderson pediu para a gente corrigir. Tornou-se. Porque isso faz toda a diferença, né? Porque muda tudo, né? Faz toda a diferença, Julião. Toda a diferença. E eu estudando, a palavra tornou-se está absolutamente corretíssima. Mas eu estudando com esse irmão, ele coloca uma palavra, porque assim, vocês sabem que esse é um verbo hebraico, né? Que ele tem a sua raiz, na verdade o verbo já é raiz, que é a palavra raiá, que ela tem várias, é um verbo que ele tem vários significados dentro da sua raiz, ok? Exato, né? Pronomes e adjetivos dentro da sua raiz, e aqui o tornou-se é a melhor tradução para que nós compreendamos que a terra não era e agora ela se tornou. Mas assim, esse irmão ensinando e ele indo num outro sentido, que eu não vou entrar aqui com os irmãos como eu falei, eu primeiro vou mastigar isso com o pastor Anderson, mas ele diz que o melhor entendimento seria a terra foi precipitada em caos e vazio. Porque houve esse precipitar, né? Precipitar é você ser lançado ao precipício. Então significa que ela realmente, ela caiu em caos. É no sentido de cair, entendeu? Então houve a queda. A mesma maneira do homem. Por quê? Porque o precipitado ele usa? Porque assim, justamente aqui em Gênesis 1:2, que é onde vai haver a queda, a rebelião dos anjos e Satanás. Então esse precipitado mostra a terra sendo desprendida de algo. E é lindo, mas o tornou-se para nós é a melhor tradução. Obrigado, Júnior. Quem mais? Houve trevas sobre a face do abismo. Ok, houve trevas. Perfeito, Dona Maria. Se houve trevas, é porque um dia houve luz. Existe a possibilidade de haver trevas sem antes primeiro ter havido luz? Não. Então, você vê que não é teoria, irmãos. Não é teoria. Porque trevas é a ausência da luz. Só existe trevas porque a luz existiu primeiro. Você vê como é que é incabível? É incabível as pessoas acreditar que o Deus onipotente vai criar a terra tijolinho a tijolinho. E detalhe, ainda vai começar ela sem forma. Ela vazia. Ela com trevas. Não dá para entender, né, irmãos? E detalhe que, né, a trevas está sob a face, a Dona Maria leu, do quê? Do abismo. Em Gênesis 1:1 não havia abismo. Tem um abismo agora aqui em Gênesis 1:2. E aí é onde a gente pergunta para esses irmãos, tá, irmãos? Então se Deus está criando a partir do verso 2, cadê assim? Haja abismo. Haja trevas. Não tem, irmãos. Tá entendendo? Tem mais detalhe aí. O que mais? A face do Senhor se movia sobre as águas. O Espírito do Senhor se movendo sobre a face das águas. Das muitas águas que não tinham em Gênesis 1:1, como a Sami falou. Aqui, a terra está envolta de águas. Ela está totalmente inundada de águas. Em Gênesis 1:1 ela não estava. E tem o Espírito de Deus que está pairando aí. A pergunta é, por que o Espírito de Deus está pairando sobre as águas? Juízo. Né? Juízo, exatamente. Tem um motivo, certo? Não haveria motivo para o Espírito de Deus estar ali, né? Se movendo sobre a face das águas. Mas não, essa palavra pairar dá a entender que é a vigilância que o Espírito estava fazendo. Exato. Né? Exato. Rondando, vigiando, né? Estava vigilante o Espírito de Deus sobre essas águas. Exatamente.
E assim, se a gente for ver literalmente as escrituras, irmãos, né, de Gênesis, Apocalipse, embora em muitas vezes a gente vê o visitar de Deus. O que é o visitar de Deus? Né? A palavra dizendo, e Deus ali junto com eles, e Deus falando, e Deus profetizando. Deixa eu te dizer algo que já foi dito em outros estudos. São muito poucas as ações de Deus literalmente descendo dos céus, né, enviando o seu Espírito para agir na terra. Porque Deus, com todo o pleno poder, Ele não se ausenta do trono. Que as pessoas têm mania de falar, né? Aí Deus veio e Deus estava no meio de... Mas assim, Deus sempre esteve no trono. E em poucas vezes o Senhor mesmo, desceu com o teu Espírito, né? Para interagir com o mundo natural. Porque em muitas passagens que aparentemente para nós é Deus, na verdade é um anjo de Deus falando, amando do Senhor, entendeu? Por exemplo, sabe aquela sarça que pegou fogo e o fogo não consumia a sarça e Moisés falava com a sarça? A Bíblia diz que era Deus falando com Moisés, e não é mentira. Mas as pessoas acham que Deus queimou a sarça e estava ali. Mas se a gente for em um outro texto, a gente vai ver que era um anjo do Senhor que estava na sarça, e não o próprio Deus. Então Deus tem um exército que trabalha em prol dele. Ele não precisa se ausentar do trono. Ele pode usar qualquer pessoa a falar as palavras dele, como ele usa eu, como ele usa você, através da nossa vida. Então ele não precisa se ausentar no trono. Ele manda um anjo, o anjo fala. O que o anjo estiver falando é Deus falando. Entendeu? Mas tem alguns pontos que é o Senhor. O que mais? O que mais? Teve mais algo que a gente falou, sim ou não? No 1 a existência de mais de um céu, né? Exato. Perfeito, Marcos. Perfeito. Era o que faltava, né? No princípio criou Deus os céus. Então nós temos a criação dos céus. Quando está plural, a gente pode assim ter toda a certeza que é ou dois ou mais, porque um não é plural, um é singular. Então, ou era 2, ou era 3, ou era 4, ou era 5, ou era 6, ou era 1000 céus. Mas, biblicamente falando, nós temos o relato de 3 céus. O céu do Senhor, o céu acima do firmamento e o céu abaixo do firmamento, que a gente vai entender hoje, tá? E tem algo interessante também, mas eu não vou compartilhar com os irmãos agora, mas nesse estudo também, esse irmão, ele dá um entender muito bacana. Que em Gênesis 1, e na Bíblia CF, pelo menos a minha está assim, ó, na CF, deixa eu ver como está na textual. Mas na CF, ele está assim, ó, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Só que os céus e a terra na CF, tá os dois em letra minúscula. Na sua também? Na CF? Sim. Só que, ó, na textual tá certinho. Na textual já não tá falando no princípio, porque no princípio já é algo errado. Por quê? Porque no, né, uma preposição de lugar, talvez você ache que é no tempo, naquele tempo, entendeu? Então não houve tempo. E quando o Senhor, Ele criou os céus e a terra, o Senhor era eterno, Ele é eterno, em um momento Ele criou. Então a tradução mais fiel aí seria em princípio, Elohim Aleph Tav criou os céus com letra maiúscula no C e a terra com letra maiúscula na terra. Ok? Aí no verso 2, porém, a terra... Olha a tradução da textual, como eu falei para os irmãos. Ó. Porém, a terra se há precipitado em caos e vazio. Lembra que eu falei da palavra? Precipitar? E o interessante é que tem uma outra coisa aqui também. Uma outra coisa. Aqui no verso 2 da ACF, ele começa assim, ó. E a terra era. Certo? Que a gente sabe que o era não é bem empregado, seria o tornou-se. Mas assim, ele começa assim, ó. E a terra. Porque aqui ele vai falar da terra, ele não vai falar dos céus. Certo? Lembra?
o verso 2 ele está ligado à terra e não aos céus. Então, ó, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso é a terra. Os céus, ele não está citando os céus ainda, ele está citando a terra no verso 2, ok? Porém, na tradução original, eles comeram uma palavra aqui, porque esse e a terra, esse e, acaba sendo um agente que adiciona algo que vai ser falado. Então assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele está explicando, e a terra era sem forma e vazia, então ele está adicionando informação. Que funciona, Everton, como aqueles 2 pontos que você falou. Infelizmente esse e tradutivo aqui, ele dá esse entender. Agora, olha na textual. Porém a terra. Você entendeu? O porém, ele está trazendo assim, mas a terra. Ele não está adicionando nenhuma informação. Porém, é a ocasião. Exatamente. Você consegue entender? E aí ele vai falar, né? A terra a se precipitado, tal. E o interessante, irmãos, é que vai ter textos em Gênesis 1:1. No capítulo 1, que a terra já não é, no original, ela não é mais citada como letra maiúscula, mas sim com letra minúscula. Mas eu não vou explicar para os irmãos o porquê. Depois a gente vai estudar isso daí. Meu Deus. Pastor, uma pessoa que ela não consegue compreender a escrita no versículo, ela pode achar essa resposta se a terra foi realmente criada sem forma em Isaías 45, versículo 18, que o Senhor citou no domingo passado. Ô, glória, você lembrou de mais um aí, ó. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não a outro. Glória a Deus, kids. Mais uma prova de que não é uma teoria. Porque Isaías 45, 18 está dizendo: eu não a criei sem forma, eu não a fiz vazia, né? Então, definido, já não é teoria. Amém? Amém. Vamos continuar a partir do verso 3, então? Amém. Tá bom? E ó, só aí, irmão, só aí, eu não contei, mas só aí eu acredito que já foram pelo menos mais de 6 argumentos foram. Sim ou não? Sim. E agora a gente ainda vai continuar com verdades aqui a partir do verso 3. Verso 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então disse Deus: haja luz. Se eu for no entendimento, irmãos, olha isso. Se eu for no entendimento da grande maioria que está dizendo que Deus está criando a terra agora, e está mostrando como Ele está criando, então eu vou ter que ser obrigado a afirmar que Deus primeiro criou as trevas, porque já havia trevas no 2, sim ou não? Sim. E agora no 3 que ele está dizendo haja luz. Então eu tenho que crer num Deus que traz à existência primeiro a treva e o caos, para depois trazer a luz. Sim ou não? Né? Se eu estou afirmando isso, não, Deus está criando agora. Então eu tenho que entender que eu estou afirmando que primeiro Ele criou as trevas e agora Ele está trazendo a luz. Porque a luz não tinha participação antes. Mas será que foi assim mesmo, irmãos? Será que Deus realmente trouxe a luz pela primeira vez agora? Obviamente que não, porque primeiro nós já entendemos que trevas é ausência de luz, sim ou não? Sim. Isso é português, né? E vamos ver como Deus realmente não há sentido de Deus trazer as trevas antes da luz. Verso 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então, ó, veja bem, eu tô sempre colocando o paralelo do que as pessoas acreditam e do que a gente tem por verdade, irmãos, por base de que está totalmente errada essa crença de achar que Deus está criando a terra, ok? E não recriando, Ele está recriando a terra, Ele está reformando a terra, Ele não está criando. Porque se eu ler de forma corrida, o que eu vou pensar? Disse Deus haja luz, então primeiro Deus criou o caos, as trevas, né, a queda,
criou tudo desordenado e agora ele está trazendo a luz. E aí o que eu estou entendendo? Deus colocou a luz e viu Deus que a luz era boa. Nossa, olha, a luz é boa. Deu certo essa luz. Olha, acertei. Mas irmãos, incabível isso. Porque a gente acreditar que Deus está olhando a luz agora e achando que ela é boa, é a gente entender que Deus nunca teve relacionamento com a luz. Porque para ele falar que algo é bom, então ele não sabia que a luz era boa? Será? Claro que sabia. Claro que sabia. Vamos para o texto. Deixa aí Gênesis aberto, a gente só vai sustentar isso. Já são mais provas de que realmente o Senhor sabia que a luz era boa. Abra sua Bíblia. Lá em Salmos 104. Salmos é fácil de achar, né, irmãos? É só dar um corte no meio aí da Bíblia. Você já chega lá. Salmo 104. Amém? Amém. Alguém quer ler do verso 2 em diante? Posso ler? Pode ler. Ele se cobre de luz, como de um vestido. Estende os céus como uma cortina. Para aí. O seu ele aí está com letra maiúscula ou minúscula? Ele está com letra maiúscula. Esse ele é quem? Deus, Jesus, é o Senhor. É o Senhor. Deus. Ele se cobre de quê? De luz. Como o quê? Com o vestido. Como de um vestido. De um vestido. Se ele se cobre de luz, quais são as vestes de Deus? Luz. Como que ele não conhecia a luz, irmãos? Se a luz é aquilo que envolve o próprio Deus. Porque a luz também tem o símbolo de vida. Assim como a água. A água de Deus, eu estou falando. Não a água que ele derramou sobre a terra. Ok? A água de Deus, assim como a luz de Deus, representa a vida. Sabe por quê, irmãos? Na maioria dos seres, eu falei isso também na semana passada, a maioria dos seres viventes definham, morrem, se não receber luz e água. Sabia disso ou não? Tem muitas plantas que não vivem, ela pode até viver com água, mas se não tiver luz ela morre. E tem muitas plantas que, eu estou usando a planta como exemplo, se ela tiver luz e ela não tiver água, ela queima, que seca. Então a luz e a água é o equilíbrio da vida, que tem como procedência, como fonte o Senhor Deus. Então não há como ter vida se não tiver luz e água. Se o sol se apagar, irmãos, a terra morre. Sabia disso? Sim ou não? Sim. Tanto que nós temos uma vitamina no nosso corpo que só é adquirida por meio da luz do sol. E se a gente não tivesse a luz do sol, nós morreríamos. Da mesma forma que se nós não tivéssemos água, porque o nosso corpo é 70% água, nós morreríamos. Então, água e luz simbolizam a vida de Deus. Como é que Deus não conhecia a luz? Agora ele está lançando luz na terra, como se ele estivesse criando. Haja luz! A luz é bonitinha. Não, irmãos. Ele já sabia o que era a luz, porque a sua veste, o que envolve o Senhor Deus, é luz. A Bíblia está dizendo em Salmo 104. Ele se cobre de luz como de uma cortina. E o interessante é que ele estende o céu, ou desenrola os céus. Não, desculpa, ele se veste de luz como de um vestido, como uma roupa, uma veste. E ele desenrola o céu, estende os céus como uma cortina. Ou seja, se a palavra lá em Gênesis 1:1 é céus, e criou o Senhor Deus, e criou Elohim Aleph Tav, os céus e a terra, certo? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. O Senhor Deus, hashamayim, os céus, hebraico para plural, os céus,
Então nós sabemos que são 3 céus que o Senhor Deus desenrola abaixo da sua cabeça. Ele vai desenrolando os céus e desenrolando como uma cortina, criando o segundo e o primeiro. Consegue entender, irmãos? Glória a Deus. Pode continuar, o Julião. 3. Põe nas águas as vigas das suas câmaras. Ponto e vírgula. Faz das nuvens o seu carro. Você quer saber como Deus se movimenta de um ponto para o outro? Deus dirige, irmãos. Não é qualquer carro, não. É a nuvem. Se Deus quiser, ele anda nas nuvens. Deus tirou carta. O pessoal do anime lê a Bíblia, né? Hã? O pessoal do anime lê a Bíblia. É, exatamente. O pessoal do anime, né? Exatamente. Dragon Ball Z. Né? Lê bastante a Bíblia. Mas tudo isso tem relação, você sabia disso, né? Você vê que o Senhor tirou carta. Qual é a carta do Senhor? Habilitado a alfa e ômega. Princípio e fim. Aleph e Tav. Tem A e B. Ele tem Aleph e Tav. A primeira e a última. Ninguém tem. Dentro de tudo, ele tem habilitação para tudo. Já é. Pode continuar. Anda sobre as asas do vento. Oh, meu Deus. Pode falar o 4? Claro. Faz dos seus anjos espíritos. O que os anjos se tornaram? Ele fez o quê? Ele gerou o quê? Os anjos são o quê? Carne e osso? Não. São o quê? Espíritos? Espírito com letra? Minúsculo. Então o que é um anjo? Não na sua definição. O que é um anjo na sua natureza? Espírito. Em definição, sim, é um mensageiro. Acertou. Perfeito. Está escrito aqui, mensageiro. Faz do anjo um mensageiro? Pode continuar. Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros, um fogo abrasador. Pode continuar. 5. Lançou os fundamentos da terra. Então a terra tem fundamento, ele não fez ela sem forma. Primeiro ele começou no fundamento. Sabe como você constrói uma casa? Como que você constrói uma casa? Você começa construindo do telhado? Não. Tem a fundação. Você começa da fundação, da base. Deus começou do mesmo jeito a terra. Ele não começou com ela em causa, ele começou do fundamento. E você sabe quem que é esse fundamento, irmãos? Quem é o Arquins? Jesus. Como que a gente prova que ele é o fundamento? Novo Testamento. Hã? Quem falou? Novo Testamento, a pedra angular que está em... A pedra angular. E lá em Coríntios diz assim: e não há outro fundamento a ser posto no qual é o Senhor Jesus Cristo. Não há outro fundamento. Ele começou pelo fundamento, ele começou certinho. Construindo em cima do quê? Do fundamento. Pode continuar. Ela não vacilará em tempo algum. O que significa isso? A terra não será abalada. Exato. Ainda que a gente ache que tudo está um caos e está fora de ordem, fica tranquilo, que não vai abalar nada não. O Senhor está controlando. Pode continuar. 6. Tu a cobriste com o abismo. Ele cobriu a terra com o quê? Abismo. Então vai vendo que ele está criando aqui o abismo, né? Sim. Como com um vestido. Então ele jogou como se fosse um vestido esse abismo. Sim. Aí ele afirma aqui, ó, as águas estavam sobre os montes. Lembra alguma coisa esse verso aí, irmãos? Lembra a terra em caos no verso 2, dizendo assim, ó, e a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, porque a terra se tornou um grande abismo. Não havia abismo no Gênesis 1:1. E o Espírito de Deus pairava pela face das abismo e águas lá tá junto, abismo e água aqui tá junto. Sim ou não? Sim. Amém? Lê só um 7, porque o 7 assim é poderoso, não tem muito a ver com isso tudo, mas é poderoso, vai. A tua repreensão figura. Fugiram. Ou fugiram, desculpa. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão se apressaram. Você acha que Deus é onipotente ou não é onipotente, irmãos? Amém. Com certeza. Pela voz de Deus. Pela voz. Olha pra você ver como é que a gente acredita nesses grandes estudiosos, que é para mim dar risada, né, irmãos? Acreditando que Deus fez a terra em caos, e quando ele fala, a repreensão, a voz do trovão, Deus falando e as coisas acontecendo assim, ó. Deus falando assim, ó, vai abismo, encobre, vai água, inunda.
e com medo, com tremor, a natureza toda obedece. Aí você vai acreditar em Deus colocando tijolinho por tijolinho. Ah, vai. Vamos voltar lá para Gênesis 1, vai. Paizão, Ah. um texto também que fala onde Deus... Não vamos voltar para Gênesis 1 nada. Isaías 45, versículo 7. Ah. Que fala que ele forma a luz. Sim. Então, poxa, tudo que Deus... Você quer ler lá? Abre lá. Você está falando aí, você já abre lá. E é interessante porque não é só isso não, irmãos. Isaías 45, versículo 7. Isaías 45, versículo 7. Pega aí, crente. Eu, Everton? Não, o Senhor. Ah, tá. Yahvé. Não, só para saber, né? A gente precisa entender, né, irmãos? Ele está falando eu, então é isso tudo, né, irmãos? Eu quem, ô Everton? Eu sou Yahvé. Eu sou Yahvé. Amém. Não tem que falar isso, perdão, Everton, porque como está na live, senão as pessoas vão achar assim, eu estou falando. Não, quem falou aqui, quem foi que falou? Yahvé. Senhor. Isso. Eu, o que preparou a luz e fez a treva. Quem fez as trevas, irmãos? Senhor. O Senhor. Senhor. O Senhor fez as trevas. Pode continuar, Everton. Eu, o que faz paz e cria males. Meu Deus. Eu, Yahvé Elohim, o que faz todas estas coisas. Meu Deus. Meu Deus. Eu faço a paz. Eu crio o mal. Eu faço as trevas. Eu crio as trevas. Mas espera aí, quem que criou as trevas? Foi Satanás ou foi Deus? Quem foi, irmãos? O Senhor. Não foi Satanás? Não. Que criou as trevas? Não. Por que não? Porque ele não é criador de nada. Ótimo. Por que mais? Ele é um caído. Porque ele caiu. Porque ele é como diz o Everton, um pata rachada. Né? Um derrotado. Primeiro que ele não cria nada. Se fosse Satanás que tivesse criado as trevas, ele seria Deus daquilo. E não há nada que passe para nem o mal, para a glória de outro ser e não seja de Deus, ainda que seja ruim. E você quer saber? A gente vai ler esse texto, irmãos. Você quer saber por que Deus está falando? Mas assim, por que veio as trevas? Por que ela veio na história? Por causa da queda. Por conta da queda, por conta da rebelião. Mas se foi por causa da rebelião e por causa de Satanás, por que Deus não está falando que foi Satanás que trouxe as trevas? Porque Deus não faz o que Adão fez, irmãos. Deus não transfere culpa para o próximo. Porque Adão, quando pecou, e Deus foi tirar satisfação com ele, sendo que quem primeiro comeu foi a mulher, ele falou assim, a mulher que o Senhor me deu. Deus está falando assim, como eu gerei o Espírito, a responsabilidade está sobre mim. Eu não transfiro. Por isso que eu que crio as trevas. Fui eu que dei vida a Lúcifer. Fui eu que dei vida a Satanás. Então assim, se ele errou é porque eu... Não que ele errou, não que Deus errou. Mas Deus está assumindo um estado que partiu dele. E foi permissão dele. Consegue entender? Isso aí é governo, irmãos. O que eu estou apresentando para os irmãos é governo. Você quer ver um exemplo disso? Alessandra, você tem filho? Sim. Sim ou não? Sim. Pode falar aí, porque na live aparece. Quantos anos tem seu filho? 8. 8. Se o seu filho, por exemplo, bater no amiguinho da escola, quem que vai ser responsável? Por ele? Nossa. Você e o seu esposo? Sim. Sim ou não? Sim. Se ele fizer qualquer tipo de delito na rua, porque seu filho é menor de idade, Sim. quem é responsável? Não, os pais. E quando ele for maior? Aí é ele. Aí é ele, não, continua sendo você. Não, é ele. Amém? Você vê que isso reflete, irmãos. Quem é responsável? Deus estava assumindo toda a responsabilidade. Aconteceu e o responsável sou eu. Não estou falando que fui eu que fiz a queda, mas nada está passando debaixo dos meus olhos que eu não sei o que vai acontecer, porque eu tenho toda a ciência, eu sou onisciente. Consegue entender? Olha a atitude diferente. Se Adão talvez tivesse lido Isaías, ele não fazia a besteira de falar a mulher que o Senhor me deu. Ele falava, não, o Senhor deu a ordem para mim, quem errou fui eu, né? Perdão, Senhor, eu comi. Mas qual foi a atitude de Adão? A mulher comeu. Aí qual foi a atitude de Eva? Aprendeu bem com Adão. Curso rápido. Foi a serpente que me enganou. Aí a serpente olhou para trás e falou, ih, só tem eu. Lascou. Entendeu?
Porque se tivesse outro, ia acusando, até chegar no último lá. Bicho preguiça. Exatamente. Vamos voltar lá para... Não, eu falei que eu não ia voltar para Gênesis, né? Vamos para Tiago. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 17. Quem quiser, acha aí e já lê. Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Descendo de quem, irmão? Do Pai das luzes. Ele é Pai das luzes. O Senhor é Pai das luzes. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai, descendo do Pai das luzes. Olha como a Bíblia diz, né? Em quem não há mudança, nem sombra, nem variação. Ou seja, Deus é imutável. Glória a Deus. A sua vontade, a sua palavra não varia. Não é igual a nossa. Hoje eu gosto de cheeseburger, amanhã já não estou muito legal para queijo, então comecei a comer só comida, só salada. Não, Deus não muda. A sua palavra é imutável. Não tem sombra, não tem variação. É luz. E nunca houve. Então, se nunca houve, é porque ele sempre foi? Porque, ele é imutável, sim ou não? Sim. A sua palavra não tem mudança, nem variação, sim ou não? Então, o que acontece? Se a gente acredita que Deus não tem todo e pleno poder de luz, eu estou falando dele mesmo, isso aqui está tratando de Deus. Então houve variação em Deus, porque Deus não conhecia a luz, ele passou a conhecer no verso 3 e achar que a luz agora é boa. Mas não houve variação em Deus, ele sabia que a luz era boa. Porque ele se veste de luz, ele gera a luz, ele é pai das luzes, vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Volta para Gênesis 1. Mas quando nós lemos o versículo de número 4, a gente parece que Deus está criando a luz agora, né, irmãos? Olha lá, ó. E viu Deus que a luz era boa. Mas ele já não se vestia de luz, ele não é fonte de luz, ele não é pai da luz, ele não é imutável. Porque parece assim, viu Deus que a luz era boa, e agora que ele viu que era boa, ele vai usar ela como vestido. Porque ele está vendo agora que é boa. E aí Salmos não diz que ele se cobre de luz como se fosse um vestido? Então ele viu agora, ele passou lá no Cell Fashion Week, né? Aí pegou lá a luz e falou, pô, legal, vou usar a luz, eu não estava usando nada, estava meio escuro aqui, estava meio trevas, deixa eu usar a luz. Mas ele é imutável, irmãos. Aleluia. Tem nada que muda a essência, a natureza do Senhor Deus. Vocês estão pegando, sim ou não? Sim. Se eu fosse você, na sua Bíblia, eu puxava uma setinha, né? E eu colocaria assim, para que fique de melhor entendimento, para que se um dia alguém te questionar, mas Deus está vendo que a luz era boa. Primeiro, já anotaria os versículos que o Everton apresentou, que eu apresentei, esse versículo de Tiago, dizendo que ele é pai das luzes, é imutável, o texto de Jó 104, verso 2 em diante, que diz, Salmos 104, 2 em diante, que diz que ele se veste de luz como de um vestido. O texto também que o Everton mostrou em Isaías 45, 7, também ele cria a luz e as trevas. Então isso tudo são setinhas que você pode puxar para que você não se perca. Mas uma coisa eu colocaria nesse, e viu Deus que a luz era boa. Você pode colocar para ficar melhor. Mas pastor, eu não estou acrescentando palavras na Bíblia. Porque tem gente que acha que não... tem irmãos, que não gostam nem de escrever na Bíblia, porque fala assim, não, a palavra de Deus diz que aquele que acrescentar uma vírgula, um tio, né, vai ter que sofrer a pena de todo o livro. Não, você está escrevendo o que no que, meu? Você está colocando só algo para te orientar. Você não está mudando a palavra de Deus. Até porque se você tiver certo ou errado, a palavra de Deus permanece reta, íntegra e fiel.
Porque ele diz que ele não tem variação. Ainda que eu escreva tudo. Porque se fosse assim, beleza, irmão. Eu pego o curso aqui, eu falo assim, não, deixa eu mudar a história da Vivi. Então, ó, fiz um X aqui, ó. A Vivi estava escrita no livro lá dos reis, eu tirei ela. Eu tenho poder para isso, irmãos? Então é óbvio que eu não vou acrescentar e tirar nada. O que Deus colocou, está colocado. Mas eu coloco para me ajudar. Então assim, ó. E viu Deus que a luz era boa, novamente na terra. Coloca isso, que te ajuda. Novamente na terra. Glória a Deus. Eu vou ler na textual, para os irmãos verem que na textual ele nem traz esse sentido de essa questão da luz, ó. O verso 3 em diante, na textual. Então disse Elohim, haja luz, e houve luz, e viu Elohim a luz que estava bom. Não está falando, e viu que a luz era boa, ela estava. Estar é verbo que qualifica o momento, certo? Então está. Hoje nós estamos aqui. Amanhã não necessariamente nós estaremos aqui. Então o estar define o lugar, sim ou não? Então ele está falando assim, ó. Viu Elohim a luz que estava bom. Por que ela estava bom? Não é que ela era boa. Porque que era boa ele já sabia. Agora que ali naquele momento ela estava boa. Para aquele lugar, para aquela ocasião. Entendeu? Verso 4 ainda, parte B do verso 4. Do verso 4. E fez Deus separação entre a luz e as... Então Deus separou aqui. A luz e as trevas. No verso 4. Verso 5. E Deus chamou a luz dia. Ele deu um nome para a luz. Dia. E as trevas também deu nome. E chamou noite. E foi a tarde e amanhã literalmente, se os irmãos querem uma tradução perfeita, não é dia primeiro. E nem primeiro dia. É o dia 1. Porque 1 e primeiro tem diferença, irmãos. Esses são detalhes que todo detalhe faz a diferença. Tá? Certo? Sim. Porque nós temos 1 e primeiro. Um deles é ordinal, o outro deles é cardinal. São números, um é número ordinal, que dá ordem, o outro número é cardinal. Ok? Então por isso que a gente não pode, tanto faz, usar 1 e primeiro. Não tanto faz não. E Deus, e foi tarde e manhã, o dia 1. Ok? Amém? Aqui fica dia 1º. Então, tira o primeiro e põe dia 1. Dia 1. É. Então o que aconteceu aqui, irmãos? Vamos voltar de novo no verso 3. Voltar no verso 3, ok? Disse Deus, haja luz. Deus já conhecia a luz, mas ele está recriando a terra, amém? Disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Lógico que houve luz. Ele lançou poder ali. Haja luz. Houve luz. Viu Deus que a luz era boa novamente na terra. Por quê? Porque a terra agora ela está com luz, não está com trevas. Mas existia trevas ali na terra ainda, sim ou não? Sim, porque ele fez separação. Eu grifaria na sua Bíblia essa palavra. Separação entre luz e trevas. Aí ele chama a luz dia e as trevas, ou a treva, noite. E foi tarde e manhã o dia 1. Ok? Vamos entender de uma forma um pouco mais profunda o que seria essa luz e essa treva? Sim. Sim. Porque isso aí ajuda a gente a entender a questão do verso 2. Onde o que a gente está defendendo no verso 2, irmãos? O que a gente está defendendo? A terra sem forma, vazia e em caos, sim ou não? Mas o que aconteceu nesse verso 2? O que houve aqui no verso 2 que a terra ficou em caos, vazia, em trevas? Estava sendo recriada, mas o que tornou ela?
esse caos? A queda, sim ou não? Olha como ajuda a gente a entender a queda, quando a gente entende que o Senhor Deus deu nome para o dia, para a luz de dia e para trevas de noite, sim ou não? Mas essa trevas aqui, irmãos, ela não é somente a ausência de luz no sentido breu, no sentido escuridão, certo? Ela vai além disso, também havia escuridão, e densa escuridão, porque realmente houve trevas, ok? Mas vai além. Como o verso 2 está falando da rebelião dos anjos e de Satanás, você vai entender essas trevas lá em João 1. Quer ver? Ó, vamos lá para João 1. Depois nós voltamos aí de novo. Pois não, essa trevas aí também dá a entender que onde o aparecimento dela também é quando Cristo entrega o Espírito ao Pai, né? Exato, sim. E houve trevas. Isso, exatamente. É aquele ambiente ali, né? De morte, de caos, né? O mundo sombrio. Né? Exato. Quem achou João, Evangelho de João, não carta e epístola, tá? Pode ler do capítulo 1, verso 1 em diante. No princípio era o verbo. No princípio não tá ligando. O que está ligando esse no princípio? Não lembra algo, irmãos? Sim ou não? Hã? Sim. Como que a gente inicia Gênesis 1:1? No princípio criou Deus, né? Eu estou falando da tradução ACF, não é isso? Não é assim que diz? Sim. E como que começa João 1? Você acha que é coincidência estar falando João 1 do mesmo jeito que começa lá em Gênesis 1? Continua, Marquinhos. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Pode continuar. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida é luz. Lembra que eu falei, irmãos? Água e vida. Procedente de Deus é luz, e água procedente de Deus é vida. Sim ou não? Sim. Sem luz e sem água a gente não vive. 5. E a luz resplandece nas trevas. Você está vendo algo aqui? Não linka algo que a gente está lendo lá em Gênesis? E aí Deus coloca a luz numa terra cheia de trevas. A luz vem e resplandece sobre as trevas. E Deus fez o quê? Separação, sim ou não? Lá em Gênesis. Da luz e das trevas. Continua, Marquinhos. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Trevas não compreenderam. Irmãos, seja um pouco inteligente. Se as trevas de Gênesis 1, 2, está falando só do escuro, como é que escuro tem poder de compreender alguma coisa? Tem consciência. Porque compreender... Vocês estão compreendendo a palavra ministrada hoje, sim ou não? Sim. Porque vocês têm com que compreender. Vocês têm, sim ou não? A massinha cinzenta aí. Vocês têm um espírito, É algo né? espiritual. Hã? É algo espiritual. Espiritual e natural, consciência, né? Então, para você compreender, você tem que ter pelo menos raciocínio, intelecto, sim ou não? Sim. E aqui está dizendo que as trevas não o compreenderam. Será que era só escuridão, apesar de haver escuridão em Gênesis 1? Não, irmãos. As trevas que o Senhor Deus separa, lançando luz e dizendo haverá separação entre luz e trevas, é a respeito dos anjos e de Satanás, que não eram portadores de luz mais por conta da rebelião, e ele está fazendo a separação dos seres de trevas com os seres de luz. Amém. Consegue entender? Glória a Deus. Então não é algo só relacionado à escuridão, é relacionado à queda. Porque senão, como é que eu vou explicar uma trevas aqui que não compreendeu o verbo que era desde o início que o Marquinhos leu? E no princípio era o verbo. O verbo era Deus, e ele estava com Deus desde o princípio. E as trevas não compreenderam quem? O verbo. Sim ou não? Sim. E a luz, né? A luz que estava no verbo e o verbo que é a luz. Volta lá em Gênesis de novo. Então, como que ele finaliza? O dia 1, né? Versículo 5. Deus chamou a luz de dia, a treva chamou noite, e foi tarde de manhã, o dia 1. Acabou assim, certo?
Então, beleza, cerrado. Verso 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas. Então tem dois tipos de água, certo? Vamos separar água de água. O que seria aí, irmãos? Quem que quer chutar aí? Por que está separando água de água? Está separando. Porque não está separando água em duas partes. Ó, eu estou separando um pouquinho de água para cá, um pouquinho de água. Não, ele tá sendo específico. Ó. Haja uma expansão no meio das águas e separação entre água e água. Então tem uma água e uma outra água. Rios e mares? Não. Celso. Não. Reservatório? Não. Ô, paizão, Uma água física e a outra espiritual. Não também. dá uma ideia de água doce e água salgada, porém, deve ter um pouco de... O Júnior vai pegar agora. Eu vi que ele fez. Eu captei a mensagem. Na verdade, a Terra ela está toda inundada de água. Sim, e ele está separando uma água de outra água. Ele está separando uma água de outra A água. água que vem do trono? Essa água vem do trono. Certo? Então, Continua. como o pastor falou. Então, essa separação que ele está fazendo é como se também estivesse fazendo a separação da água do céu com a água da terra, correto? Ele separou, ele pôs um firmamento, exatamente, deixou água acima do céu e água abaixo Então, do se céu. a terra toda estava inundada, até o céu da terra estava inundado, correto? Certo. Então, ele está fazendo essa separação. E ele está fazendo essa separação para fazer também a criação do céu. A separação do céu, não é isso que ele está fazendo? Certo, também. Mas tem mais coisa. Porque uma é águas do juízo. Exato. E são as águas do juízo também, que está limpando. Não, agora não. É água de vida e água de morte. Ele está separando a água da vida e a água da morte. E aí também, ele está fazendo a separação também das regiões celestiais. Porque, Exato. na verdade, ele está separando, como também é falado, da luz das trevas, que na verdade, eu acredito que isso também é uma ligação. Por quê? Se ele está fazendo essa separação da luz das trevas, então quer dizer que essa separação também é referente às regiões celestiais, que é onde os demônios ficam aprisionados. Exato. É nesse momento que é feita a separação? Exato. Exato. No dia... Então esse abismo também é essa separação das águas. Que é no momento que ele faz separação... Abismo não, firmamento. Oh, firmamento, perdão. Então é nesse momento que ele está fazendo essa separação. Exato. É o segundo céu, pastor? Exato. Essas águas também não seria, tipo, as águas que vão sair depois do trono do Senhor Jesus? Não, já saiu, né? Não, eu falo... Depois? Isso, Sim. aquelas Dele, águas que vai isso, no dele. rio, né? Água de, do trono vai de sair Deus. do trono do Senhor Jesus, né? Isso. Na verdade, até hoje, do trono de Deus, se jorram fonte de água. As águas de vida, que tocam inclusive a nossa esfera, procedem do trono de Deus. Então, o trono de Deus emana água de vida. Por isso que ele até traz o símbolo, né? Isso daí seria um símbolo de que nós, quando estamos vivendo uma vida plena de Deus, o nosso interior passa a jorrar como um rio de água da vida. E essa vida procede do trono de Deus, que é a mesma água que João viu lá em Apocalipse 21, 22. E vi, depois que ele diz que viu o novo céu e a nova terra, ele diz assim, e vi a cidade santa e o trono, e dele procedia a água. Quer ver? Eu vou ler rapidinho, não precisa abrir lá não. Ó. Essa é a água, porque toda água procede do trono de Deus. Toda água. O pastor vai abrir. Em Apocalipse. Apocalipse 22, 1. Isso. Tá. Que fala sobre as águas caem do trono do Senhor. Existem diferenças, né? Aham. Eu anotei isso aqui. Ó, olha aqui, ó. E mostrou-me, ele mostrou a João, ó, mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, também faz parte dessa Sim. água que ele separou. Exato. Isso que eu... Né? Porque assim, a água, a fonte da água, toda a fonte de água vem de Deus. Tudo jorra do trono de Deus e do Cordeiro. Só que o que aconteceu na Terra?
a terra já tinha água, sim ou não? Sim. A terra de Gênesis 1:1, ela tinha água, ela não tinha mares, mas ela tinha água, sim ou não? Só que aí o Senhor entrou com um juízo nessa terra. Então veio água procedente do trono de Deus. Só que essas águas, quando tocaram, porque essas águas vieram para trazer juízo e purificar a terra. Que hoje o Senhor Deus, reserva a terra de hoje não vai ser mais tomada por águas. Porque ela foi 2 vezes tomada por águas. Ela foi tomada por água em Gênesis 1:2, quando a rebelião foi a rebelião angélica, a rebelião dos anjos. O homem não existia aqui ainda. Ok? Ele ainda não criou o homem e a mulher. Então a rebelião foi sob os anjos e a natureza. Porque já existia planta e eu vou te provar, já existia animal e eu vou te provar que existia. E o Senhor Deus fez juízo sobre toda a criação dele. Só não existiu o homem racional, como existe nós hoje. E como um dia existiu Adão. Ok? Então Deus ele derrama a água do seu trono e essa água inunda a terra. Mas quando ela toca a terra para purificar, o que acontece? Apesar dela purificar, ela mata também, sim ou não? E aí essas águas de vida tá junto com morte. E ele faz a separação de águas e águas. Ele tira a água da vida que acredito eu que voltou para o trono. E a água da morte ele fez a separação. A água acabou se contaminando. Exatamente. Eu estou exatamente pegando seu gancho aí, Vivi. Perfeito. A água se contaminou por causa de toda a rebelião, né? Então essa água da purificação. Exatamente. Pode perguntar. Então, peraí, deixa só a Sam falar. É uma pergunta e um entendimento. Eu posso dizer, então, assimilar, que é a mesma água que quando Israel foi tomado aquelas águas amargas? Que seria as águas de morte, você está falando? Isso. Pode ser. E agora é uma pergunta. Peraí, volta. Lembra? Tá, lembrei. Se essas águas que foram de juízo, né? Seria para matar os seres viventes, que existiam plantas e animais, mas e os espíritos malignos? E os anjos caídos? Era para aprisioná-los? A gente falamos, né, no versículo domingo passado, 2, exato. mas essas águas só era para o que estava na terra ou também para os anjos caídos? Também para eles. Então era uma água diferente, não era uma Exatamente, água, apenas sim, uma água não é somente uma água física. Tanto que a terra aqui, ela não é uma terra totalmente física. Lembra que eu falei também no estudo passado? Aqui, na verdade, a gente tem meio que uma mescla de uma terra no seu estado visível e invisível. Né? Que é a mesma terra, é a mesma criação do universo que a gente tem em Hebreus lá. Que diz, né, que as coisas que nós vemos foram feitas a partir das coisas que nós não vemos. Então, a terra ela ainda está num estado, irmãos, que até eu não compreendo. Até hoje eu não compreendo. É um estado diferente de terra. Eu não tenho mensura de como que era 100% essa terra. Mas não é totalmente natural, como a Sami está falando. Porque essas águas que inundaram, e essas trevas que também tomou a terra, e essa face desse abismo e o abismo serviu para aprisionar os anjos na sua rebelião. Mas então, para aprisionar ou matar? Não, matar não, aprisionar os anjos. Os anjos não morrem, eles são eternos porque eles são espíritos. Eles estão aprisionados então nas regiões celestiais. Não, aí eles não estavam... Quando a terra estava envolvida de água, eles não estavam aprisionados na região celestial, eles estavam envoltos das águas. Eles estavam dentro do abismo. Quando houve expansão, sim. Sim, depois da expansão, sim. Tá. E então podemos dizer também que essa diferença entre as águas, quando o pastor fala de água, o pastor fala de vida. Quando o pastor fala de águas, é morte. Pode ser. A Bíblia, às vezes, quando traz pluralidade, ela está falando de muitas águas, e normalmente quando é muitas águas, ele está falando de juízo ou morte. Né? Inclusive, né, estudando, como eu falei para os irmãos, muitos textos que falam mar, está falando de morte, e de Satanás e da queda dos anjos. Porque o mar na terra a priori existia, sim ou não? Não. Na primeira terra de Gênesis 1, quando Deus criou perfeita, tinha mar? Não. Então o mar não vai existir mais, sim ou não? Então o mar não pode ser coisa boa, irmão. Então o que representa o mar? O juízo de Deus. Satanás. Por isso que lá em Apocalipse, quando tudo for vencido, ele fala assim: vi novo céu e nova terra, e o mar já não existe.
Tem outros textos que quando a gente lê com um pouquinho mais de cuidado, a gente vê que o mar está tipificando a queda de Satanás. Eu comentei com o pastor antes no último culto, que eu tinha pego desse irmão, o irmão trazendo, lá em Jó, vai dizer assim, que o Senhor Deus, quer ver? Eu vou ler para os irmãos. Salmos, eu peguei tantos salmos que fala disso, irmãos, vocês não têm nem noção, mas eu vou ler um só para matar a curiosidade dos irmãos, não precisa abrir lá não. Deixa eu só pegar aqui, só para a gente não... Olha aqui, irmãos, olha aqui, ó. Se os irmãos quiserem saber, não precisa abrir, tá? Mas se os irmãos depois quiserem ler, Jó 38, a partir do verso 8. Outro ponto, que nós falamos também, que também agrega a respeito do Senhor Deus não estar criando a terra. Que nós lemos em Jó, lembra? Sim. Que em Jó diz assim, ó. Quando as estrelas da alva, e essas estrelas da alva está falando do quê? Dos anjos. Alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Aí lembra que eu falei para os irmãos, como é que pode os anjos estarem entoando louvor a Deus que está criando uma terra cheia de trevas, cheia de abismo, traria alegria para algum anjo esse negócio? Lembra? Então mais uma prova de que Deus não criou a terra sem forma e vazia. Porque nós temos anjos cantando, andando se alegrando. Junião, você se alegraria? Eu cheguei e falei assim, Junião, você nunca veio para Atibaia, por exemplo. Aí, vem cá ver o negócio. Aí eu chego, te trago para Atibaia, ao invés de te levar na Pedra Grande, que é algo turístico, é algo bacana, eu te levo num brejo cheio de bicho morto, coisa putrefada, cheio de cheiro ruim, tudo escuro. Você vai se alegrar? Vai falar, o que eu vim fazer aqui? O que esse doido me trouxe? Então, para os anjos estarem jubilando, cantando, louvando, existe um motivo, irmãos. Qual é o motivo? A criação perfeita da terra em Gênesis 1:1. Mas olha que interessante, eu não vou falar dos anjos porque eu falei na semana passada. Versículo 8, só escuta. Quem encerrou o mar com portas? Deus colocou porta no mar. Quando este rompeu e saiu da madre. Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa. Ele está falando que ao mar ele colocou porta. Ao mar, pega isso. Ao mar ele colocou porta, a nuvem ele colocou como vestidura do mar, e ele colocou a escuridão por faixa. Quando eu lhe tracei limites, ele pôs portas e ferrolhos. Porta é uma coisa, ferrolho é outra. Os irmãos sabem o que é ferrolho? O que é ferrolho? Tranca, trava. Então ele pôs porta, e não é porta que o mar pode abrir e sair a hora que ele quer. Ela tá com porta e a porta tem ferrolho. Se for alguém que não tem a capacidade ali de tirar o ferrolho, não consegue mexer na tranca, irmão, está trancado. Continuemos. E disse ao mar, porque está falando do mar ainda, sim ou não? Sim. Até aqui virá, e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das suas ondas. Agora você consegue entender que isso aqui está dizendo a Satanás, sim ou não? Sim. Porque Satanás desobedece a Deus. Satanás, ele também é representado pela água de morte. Só que Deus está falando aqui a Jó, eu te coloquei, eu deixei você cair, mas agora acabou. O seu limite termina aqui. Há uma porta trancada com ferrolho, o teu orgulho para aqui. Porque daqui para frente eu estou reconstruindo tudo. Até quando chegar o novo céu e a nova terra e o mar não existir mais. É Satanás que Deus está falando. Consegue entender? Sim ou não? Interessante. Então ele não tem mais, eu vou, eu volto. Não, até aqui, o seu orgulho para aqui. E aí a Bíblia vai dizer em Ezequiel, amando do próprio Deus, dizendo assim, ele era o querubim ungido do Senhor, cheio de formosura, cheio de beleza e sabedoria, mas o teu interior se corrompeu de orgulho, soberba. O teu orgulho vem até aqui. É Deus falando, acabou a brincadeira. Pode falar, Luiz. Não, é interessante, que eu estava vendo outro dia um documentário sobre o mar. Certo. E o que é conhecido, assim, os maiores cientistas, é tipo 3% do mar. Do mar. Ninguém conhece o que tem lá embaixo. Porque a pressão, é forte demais.
E ninguém foi até lá. Não tem nenhum equipamento, né? Eu Em acho alguns que lugares chega foram, já. mas assim, o mar mesmo, profundo, ainda não é conhecido. Verdade. As espécies, tudo. Não se sabe o que tem. E na verdade, o Marquinhos que uma vez falou, chegou a falar até quanto foi de profundidade o homem já, você falou? Ou não? Mas eu acho que você comentou no dia lá, veio. Mas o mar, irmãos, é assim, esse tanto que o povo já desceu com equipamento, que já conseguiu chegar, são quilômetros e quilômetros e quilômetros para baixo. Só que chegou um ponto que o equipamento não aguentou mais. E o negócio vai ficando escuro e a pressão vai apertando. Esse aí é o abismo que trancafia os demônios. Consegue entender? Ninguém chega. Mas eu posso te dizer uma coisa? Quem está lá? Quem está lá? Fora a morte e os demônios. Dragão. O Senhor. Por isso que a Bíblia diz, se descermos no mais profundo mar, tu lá estás. Ele sabe, ele está lá. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, segurando esses espíritos malignos e demônios, mas ele nunca perdeu. Ele está lá. Porque tudo está com porta e ferrolho. Então tudo que sai e entra, o Senhor está lá. Se eu descer no mais profundo do mar, quem que sabe a criatura que tem, o demônio que tem, a pressão que tem? Deus. Ele não perdeu o controle. Ainda que é a habitação deles, tu estás. E se eu subir no mais alto dos céus, tu estás também. É lindo isso, irmãos. Olha a onipresença do Senhor. Consegue entender?